Glória a Deus. Efésios capítulo de número 6, verso 10. Efésios 6, verso 10. Diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestido a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Ore para que o Espírito do Senhor me use nessa noite. Pai, essa é a tua poderosa palavra que nós acabamos de ler. Nós pedimos, fala ao nosso coração através da tua palavra, que nós sejamos edificados através da tua palavra, que o Senhor revele a tua palavra para nós. Pai, que toda investida do inimigo para roubar a palavra dos corações seja cancelada em nome de Jesus, que a semente seja plantada em cada coração nessa noite, que a semente da palavra germine, cresça e produza as suas colheitas, e produza os seus frutos de crescimento, de avanço, de vitória sobre as guerras espirituais. Nós oramos nessa noite no nome de Jesus, Pai, que o Senhor fale conosco de forma poderosa, em nome de Jesus, trazendo direção para a nossa vida, trazendo instrução para a nossa vida, para cada área da nossa vida, e que nós saiamos daqui deste culto nesta noite, com essa convicção e certeza de que o Senhor falou conosco. Assim nós oramos no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode sentar, mas mantenha a Bíblia aberta nesse texto, porque nós estaremos voltando a ele em outros momentos, amém? A palavra do Senhor, ela nos ensina desse contexto de guerra espiritual, desse contexto de batalha espiritual que todos nós estamos envolvidos. Eu tenho falado isso aqui na igreja com certa ênfase, que todo ser humano está envolvido numa guerra espiritual, numa batalha espiritual, seja ele crente ou não crente, tenha ele consciência disso ou não, seja ele novo na fé ou veterano na fé, todos estão envolvidos numa batalha espiritual, todos estão envolvidos numa guerra espiritual. Agora, quando nós nos convertemos a Jesus Cristo e passamos a ter a consciência de que estamos envolvidos numa guerra, mas que está disponível a nós as armas de guerra, a armadura espiritual do cristão, torna-se mais fácil vencermos as batalhas. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos fala aqui nesse texto. Para cada crente em Jesus, para cada discípulo de Jesus, para cada um daqueles que creem no Evangelho, há uma armadura espiritual que Deus preparou para cada um de nós. Amém? Há uma armadura espiritual que Deus preparou para você. E eu penso que essa armadura espiritual, ela é apropriada, ela é adequada para cada crente. Eu penso que Deus tem uma armadura específica, contendo estes elementos que nós vemos aqui nessa noite, para cada crente. Assim como Davi, quando ele tentou usar a armadura de Saul para vencer o gigante, para lutar contra o gigante, ele se sentiu inadequado naquela armadura que era de Saul, porque Saul era um homem
alto, né? E Davi era um homem pequeno, de pequena estatura. E era um garoto ainda. Então aquela armadura de Saul foi inadequada para Davi, ficou inadequada para Davi. Davi começou a andar com aquela armadura, e ele percebeu que se ele tentasse lutar contra aquele gigante, usando uma armadura que não era dele mesmo, ou seja, usando a armadura de outrem, ele poderia ser derrotado naquela guerra, porque ele estava todo desengonçado dentro daquela armadura. E aí ele decide tirar a armadura de Saul e ir com a armadura espiritual que Deus havia lhe dado, que era fé no Senhor. Por isso, quando ele luta contra o gigante, ele disse: olha, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado. Então Davi sabia que ele estava munido de armas espirituais, que ele estava revestido de uma armadura espiritual. Embora do ponto de vista bélico, do ponto de vista humano, ele não tinha uma armadura visível, uma armadura física envolvendo o seu corpo, nem armas físicas potentes capazes de vencer aquele gigante. Ele tinha apenas uma funda, mas o que venceu o gigante, na verdade, foi a fé de Davi. E a Bíblia fala que a fé é um escudo que vence as armas, as setas inflamadas do inimigo. Então todo crente, eu penso que tem uma armadura específica para ele. Amém? Então a Bíblia nos fala aqui que nós precisamos, primeira coisa que nós precisamos, diante de uma batalha, diante de uma guerra, e todos nós enfrentamos guerra na família, nas finanças, na saúde, enfrentamos guerras na vida espiritual, enfrentamos guerras e batalhas em muitas áreas da nossa vida, mas o Senhor nos prometeu vitória em cada uma delas. O próprio Jesus disse: olha, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse que nós teríamos aflições aqui no mundo, que nós enfrentaríamos batalhas, que nós enfrentaríamos guerra, que nós enfrentaríamos oposição do mundo, oposição das trevas, oposição de Satanás, oposição das hostes malignas, oposição daqueles que não temem a Deus. Nós enfrentaríamos batalhas, nós estaríamos envolvidos em um verdadeiro campo de batalha. Mas ele disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E esse texto, o apóstolo Paulo começa a nos ensinar como é que nós podemos vencer essa guerra, como é que nós podemos vencer essa batalha. Ele começa dizendo: olha, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que para vencer a guerra nós precisamos estar fortalecidos em Deus, fortalecidos no Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque diante da batalha, muitas vezes as nossas forças, elas vão sendo minadas. Diante das batalhas, nós podemos correr o risco de nos cansar extremamente. Quando a batalha é longa e que nós já estamos lutando há um longo período, nós podemos nos cansar. A Bíblia fala sobre isso nas batalhas físicas que Israel enfrentava contra os seus inimigos. Houve situações em que os guerreiros estavam cansados. Houve situações em que os guerreiros estavam já sem forças, porque já estavam lutando há um grande período de tempo. E às vezes nós nos sentimos assim. Nós estamos numa batalha espiritual contra uma situação. Nós estamos numa batalha espiritual pelo nosso casamento, pela nossa família, contra uma tentação específica, contra um problema específico, contra um vício específico. Nós estamos numa batalha espiritual contra uma enfermidade específica. Nós estamos numa batalha espiritual contra situações que o inimigo tem atiçado para nos atingir. E muitas vezes esse período de batalha é tão intenso e tão prolongado que nós podemos nos sentir sem forças em algum momento. Por isso é preciso que nós constantemente possamos nos reanimar no Senhor, possamos nos fortalecer no Senhor. Por isso o texto começa dizendo: fortalecei-vos no Senhor. Fortaleçam-se no Senhor e fortaleçam-se na força do seu poder. E como é que nós nos fortalecemos no Senhor? Através da oração, através de congregar, através de intimidade com Deus, através da meditação constante na palavra de Deus. É assim que nós nos fortalecemos no Senhor. Então nós precisamos entender que para vencer as batalhas, para vencer as guerras, nós precisamos estar nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. E aí ele continua dizendo no verso 11: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora, olha que interessante isso. Ele nos manda vestir toda a armadura de Deus, não apenas parte da armadura, não apenas uma pequena porção da armadura, mas ele nos manda vestir
toda a armadura de Deus. É interessante porque Paulo vai descrevendo os itens dessa armadura. Ele fala da couraça da justiça, ele fala do cinturão da verdade, ele fala do escudo da fé, ele fala das botas da preparação do evangelho da paz, ele fala do capacete da salvação, ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Paulo vai descrevendo as armas contidas nessa armadura, ele vai descrevendo as partes desta armadura e diz que nós devemos usar toda ela, não apenas parte dessa armadura. Porque imagine se o guerreiro, ele vai para a guerra e ele está usando apenas uma parte da armadura e outra não, ele corre o risco de ser flechado exatamente naquela área de vulnerabilidade. Ele corre o risco de ser atingido exatamente naquela área de vulnerabilidade. Então ele precisa ter o quê? Cada parte do seu corpo protegido por essa armadura. Assim também é a armadura do cristão. Nós precisamos vestir toda a armadura, não apenas parte dela. Precisamos vestir de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que não haja áreas de vulnerabilidade em nossa vida, para que o inimigo não nos ataque exatamente naquela área de fragilidade, naquela área que tem uma brecha. Por isso nós precisamos estar vestidos ou revestidos de toda a armadura de Deus. E observe que aqui nós temos uma palavra de Paulo e uma palavra de que nós precisamos nos vestir, é nós que nos vestimos, né? Observe que o verbo aqui está no imperativo, é uma ordem, é um comando. Vistam-se, é nós que precisamos nos vestir. A armadura de Deus para o cristão já está disponível. Deus já preparou a armadura para o cristão, já disponibilizou a armadura para cada um de nós. Agora nós que precisamos estar vestidos dessa armadura, nós que precisamos conscientemente, deliberadamente nos vestir dessa armadura. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Ele diz: vistam-se de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha que interessante, queridos. Se você e eu estivermos vestidos da armadura de Deus, nós ficaremos firmes contra as ciladas do diabo. O que são essas ciladas? São armadilhas, são laços. Assim como um caçador, ele prepara um laço, uma armadilha para pegar a sua presa, para pegar um pássaro, para pegar um animal que ele está caçando. Ele cria uma armadilha, uma emboscada. O diabo também, ele cria estratégias malignas, como laços das trevas, que são chamados na Bíblia de laço do passarinheiro. São armadilhas que tentam nos pegar, para nos destruir, para nos roubar, para nos matar. Por isso a Bíblia diz: se você e eu estivermos vestidos das armaduras de Deus, nós vamos ficar firmes contra essas ciladas do diabo, contra estas armadilhas de Satanás. Vamos ficar firmes. E são muitas armadilhas que o inimigo prepara, e nós precisamos estar revestidos da armadura. Aí ele diz, verso 12: pois a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, pois a nossa luta não é contra seres humanos, né? Na sua versão diz o sangue e a carne, aqui eu estou lendo na NVI. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, você não está lutando contra carne e sangue, você não está lutando contra seres humanos, você não está lutando contra o seu vizinho, você não está lutando contra o seu marido, você não está lutando contra a sua esposa, você não está lutando contra um inimigo humano, uma pessoa que tem talvez te prejudicado. Ainda que o inimigo das nossas vidas, Satanás, ele possa usar pessoas para te ferir, ele possa usar pessoas para te machucar, ele possa usar pessoas para te roubar do propósito de Deus, mas você tem que entender que o seu verdadeiro inimigo, os seus verdadeiros inimigos não são pessoas humanas, são seres espirituais da maldade, são seres espirituais das trevas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque se você não entender com quem você está lutando, são autoridades do mal, né? São autoridades malignas, potestades são autoridades do mal, né? Autoridades espirituais do mal, nesse caso aí, né? Espíritos malignos, demônios, né? Numa linguagem para você entender de forma bem simples, demônios. Oi. Pode falar. São demônios, né? Então potestades, essas potestades são o quê? São espíritos malignos, são autoridades
da maldade, autoridades da malignidade, são espíritos malignos, espíritos opressores. E aí Paulo fala que nós estamos lutando contra esses seres. E ele fala aqui de 4 categorias. Ele fala aqui de 4 categorias, que são as potestades, os principados, as forças espirituais do mal nas regiões celestes, os dominadores do mundo de trevas. Então, na verdade, são 4 categorias ou uma hierarquia maligna. Então, observe que o império das trevas também está organizado em hierarquias malignas. É como se fossem patentes espirituais, de regências espirituais do mal. Assim como no reino de Deus há uma hierarquia celestial, entre os anjos de Deus, assim também no reino das trevas há uma organização, e cada um desses espíritos malignos tem uma regência e são principados sobre determinado lugar, sobre países, sobre nações, sobre cidades, sobre pessoas, sobre famílias. Observe que às vezes existe uma família que está debaixo de uma regência de promiscuidade sexual. Já perceberam isso? Existem famílias que estão debaixo de uma regência de promiscuidade sexual. É tanta promiscuidade naquela família, às vezes os meninos e as meninas já pequenos, às vezes começando a adolescência, às vezes até antes disso, já começam a se envolver debaixo de muitas orgias sexuais, de muita imoralidade sexual. Por quê? Porque muitas vezes aquela família inteira está debaixo dessa regência. Tem famílias que estão debaixo de uma regência de vício, de drogas, de álcool, de jogos de azar. E você às vezes percebe uma regência inteira, espíritos que atuaram na família dos antepassados e continuam atuando nos que estão presentes. Existem famílias que estão debaixo de uma regência maligna de violência, de assassinatos, de morte. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O que é isso? São potestades que estão agindo naquela família. Então às vezes tem potestades agindo em famílias, agindo em bairros, agindo em cidades, agindo em nações, agindo em territórios específicos. E você vai perceber que há uma diferença no mundo espiritual. De uma cidade para outra há uma diferença. De um bairro para outro há uma diferença. Você sabia disso? Você percebe às vezes uma diferença. Você sente, se você realmente tem essa graça de Deus na sua vida, essa unção do Espírito Santo, tem esse discernimento, você vai para um determinado bairro e você percebe ali uma regência espiritual. Você percebe, você olha e você vê uma regência espiritual agindo naquele bairro especificamente, atuando para um mal, às vezes para o tráfico de drogas, às vezes para prostituição ou para outras coisas malignas. E você percebe, de um bairro para outro há diferenças de regências, de uma cidade para outra há diferenças de regências, de uma família para outra há diferenças de regências. Por quê? Porque a Bíblia fala dessas categorias espirituais, principados, potestades, forças espirituais do mal nas regiões celestes, dominadores deste mundo de treva. Tudo isso são categorias de espíritos malignos agindo, cada um com uma função determinada, mas resumindo a função de cada um deles, o propósito de cada um deles é como Jesus disse em João 10:10, matar, roubar e destruir. Essa é a função deles em cada uma das suas esferas de atuações. Amém? Aí o texto diz, nós não estamos lutando contra seres humanos. É isso que a gente precisa entender, queridos. Você não está lutando contra seres humanos, porque uma das coisas que o diabo quer é enganar você, para que você pense que está lutando contra seres humanos, para que você pense que a sua guerra é contra o teu marido, é contra o teu filho, é contra o teu pai, é contra a tua mãe, é contra aquele vizinho que talvez está atormentando você, é contra aquela pessoa lá do teu trabalho, ou contra aquele sócio. Não importa, a sua guerra não é contra essas pessoas, ainda que o inimigo possa usar essas pessoas para te atingir, mas você tem que entender que o seu verdadeiro inimigo é espiritual, que a sua verdadeira batalha é espiritual, que a sua verdadeira guerra é espiritual. E se a sua guerra, se a sua batalha é espiritual, você só vence se você usar armas espirituais. Você não tem como vencer uma guerra espiritual usando armas físicas. Por isso que a Bíblia nos fala em 2 Coríntios 10, verso 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento ao senhorio de Cristo. Então a Bíblia está falando que as nossas armas não são carnais, as nossas armas não são armas naturais,
são armas espirituais. Então as armas que Deus já disponibilizou para cada crente para vencer uma guerra espiritual são armas espirituais. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Não tem como vencer uma guerra espiritual usando armas carnais, métodos carnais, a inteligência humana, o jeitinho brasileiro, a força física, a inteligência física. Não, para vencer guerras espirituais você tem que usar armas espirituais. Diga amém se você está entendendo. E ele continua, verso 13. Por isso, mais uma vez ele ordena: vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo, ou depois de terem vencido tudo. Então ele diz: vistam de toda a armadura de Deus, para quê? Para que vocês possam resistir no dia mau, ser uma resistência contra o poder das trevas. E ele diz: no dia mau. Por quê? Porque o dia mau chega para todo mundo, queridos. Todo mundo enfrenta o dia mau. Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 34, que há um mal para cada dia. E tem dias que são mais maus do que outros. Tem dias que somos atacados com mais violência. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Jesus disse sobre isso em Mateus 10, 34. Há um problema para cada dia, há uma dificuldade para cada dia, há um mal para cada dia. Mas nós não precisamos temer, não precisamos ficar com medo, porque Jesus fez de nós vencedores em todas as batalhas. E ele diz: olha, se você vestir a armadura, você vai permanecer firme, você vai ficar firme no dia mau. A sua fé não será abalada, a sua vida não será abalada, você não vai se desviar do Senhor, não, você vai permanecer firme como um soldado de Cristo que tem convicção que pelo sangue de Jesus, pela arma da oração da fé e dessas armas que Deus disponibilizou, você já logrou êxito sobre as suas batalhas, você já logrou vitória sobre as suas batalhas. Então você precisa permanecer vestido com a armadura de Deus, para que você permaneça firme no dia mau. Então ele fala que a gente vai permanecer firme contra as ciladas do diabo, e ao mesmo tempo a gente vai permanecer firmes no dia mau. Você talvez esteja enfrentando hoje o dia mau, o dia difícil. Você está enfrentando o dia mau? Você olha para todos os lados e parece que nada está dando certo, enfrentando dificuldades no casamento, enfrentando dificuldades na família, enfrentando dificuldades dentro de você, um conflito interior, um conflito interno, uma luta acirrada dentro de você, não é? E aí você diz assim: meu Deus, como é isso? A Bíblia diz: você vai permanecer firme se você usar a armadura de Deus. Você vai permanecer firme no dia mau. E quando o dia mau vier, infelizmente, ele vem às vezes, ele vem. Na vida do crente, a gente enfrenta vários momentos o dia mau, mas a promessa do Senhor é que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa do Senhor é que Ele nos guiará, que Ele nos conduzirá, que a sua mão estará conosco. E a promessa do Senhor é que mesmo quando nós estivermos atravessando o deserto, a sua nuvem de glória estará sobre nós, a sua presença estará conosco, e Ele nos conduzirá, nos instruirá, nos dará vitória. Essa é a promessa de Deus, amém? Mas o dia mau, infelizmente, nós temos que enfrentá-lo muitas vezes. Aí ele diz no verso 14: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. E aí ele fala da primeira arma espiritual, que é a verdade. Que é a verdade de Deus, amém? Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é uma arma, queridos. Por mais que sejamos tentados a viver um engano e mentira, a gente nunca vence, nunca prevalece pela mentira. A gente só vence pela verdade. Se a gente vive uma vida de mentira e engano, a gente já está na derrota. A gente já está no fracasso. Porque o pai da mentira é o diabo, e quem vive uma vida de mentira e engano torna-se filho dele, se afilia a ele, desconhece a paternidade do Senhor e acaba tendo o inimigo como paternidade sobre a sua vida. Por isso, se a gente vive uma vida de mentira e engano, a gente já está do lado do inimigo, portanto a gente está em derrota. Por isso a primeira arma que ele fala aqui é a verdade. A verdade é uma arma de guerra. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a gente vive na luz da verdade, queridos, da verdade do Evangelho, da verdade de Deus, nós já estamos no passo da vitória.
contra as forças das trevas, porque a mentira só prevalece até o dia que a verdade chega. A mentira só permanece até o momento que a verdade vem. Quando a verdade vem, a verdade destrói com a mentira, quebra as cadeias da mentira, quebra as cadeias do engano. E como é que o diabo oprime as pessoas? Como é que o diabo prende as pessoas? Por meio do engano. O diabo engana, ele só pode prender as pessoas, ele só pode escravizar as pessoas por meio do engano. Foi assim que ele conseguiu com o primeiro casal, enganando, mentindo, dizendo para aquele primeiro casal, dizendo para Eva que Deus havia dito que não havia dito, dizendo que aquilo que Deus havia dito era mentira. Então ele engana, e por meio do engano ele consegue capturar o coração de Eva, e consegue capturar o coração de Adão, e consegue estabelecer domínio sobre a terra por um determinado período, porque por conta do engano, Adão e Eva acabou vendendo o domínio que Deus havia dado da terra a eles. Eles acabaram vendendo esse domínio para o inimigo, e o príncipe da morte reinou e dominou até que Cristo veio e despojou dele o seu poder. Quando estão entendendo, diga glória a Deus. Então, como é que o inimigo atua? Por meio do engano. Por isso nós precisamos viver na verdade. A verdade é uma arma. Diga comigo, a verdade é uma arma de guerra. Diga assim: quando eu vivo na verdade, eu já vivo na vitória. Diga aleluia, diga glória a Deus. Ele continua: cinjam-se com o cinto da verdade, vistam-se vestindo a couraça da justiça. Vistam a couraça da justiça, que é essa justiça de Deus em Cristo Jesus para todo aquele que crê. Se você crê em Jesus, você já é justo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa justiça, ela é uma couraça, porque ela diz para nós e para o mundo espiritual que aos olhos de Deus, por causa do sangue de Jesus, nós estamos inocentados, absorvidos, e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma. Essa couraça da justiça diz que você não tem nenhuma condenação na sua conta espiritual. O inimigo não tem mais legalidade de te acusar, nem de te condenar, nem de te tocar, porque você agora é justificado. Você é justo, não pelos teus méritos, mas por causa da obra de Cristo na cruz. E Paulo diz: vistam-se dessa justiça. Vistam-se dessa justiça, a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Na cruz, como eu sempre digo aqui na igreja, houve uma substituição, uma troca. Os nossos pecados foram transferidos para Jesus, e ao crermos nele, a justiça dele veio sobre nós. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então na cruz houve uma troca, houve uma substituição. E quando você entende isso, e você se reveste dessa justiça, o inimigo não tem base legal para te atacar, porque você é justo em Cristo. Sobre você está o sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga aleluia. Ele continua: tendo os pés, verso 15. Verso 15: tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Calce os seus pés com a prontidão do Evangelho da paz. Oh, quão suave é sobre os montes os pés daqueles que anunciam paz, daqueles que anunciam coisas boas. Ou seja, é você usar os seus pés para proclamar o Evangelho. Aqui agora fala dessa arma, como você indo ao campo do inimigo e libertando aqueles que estão prisioneiros dele, por meio da pregação do Evangelho. Observe que a pregação do Evangelho é uma afronta contra o reino das trevas. Quando o Evangelho chega na vida de uma pessoa, no coração de uma pessoa, o trono do inimigo é arrancado daquele coração. Quando o Evangelho chega no coração de uma pessoa, o inimigo é destronado daquele coração. Quando o Evangelho chega em uma casa, em um casamento, em uma família,
O inimigo que estava reinando naquela casa, naquela família, é destronado, ele perde o trono naquele lugar. Quando o evangelho toma proporções maiores e alcança uma cidade inteira, principados e potestades que estavam regendo aquela cidade ou aquela nação por longos períodos de tempo, eles são destronados. Então, quando você proclama o evangelho entra no coração das pessoas, na vida das pessoas, o que acontece? O inimigo perde o seu território, porque o território que o inimigo mais quer é o coração das pessoas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, o evangelho, proclamação do evangelho, já é uma ofensa direta contra o inimigo. E eu quero profetizar que Deus vai usar você para proclamar o evangelho. Você vai proclamar o evangelho, o Espírito do Senhor vai colocar a palavra de sabedoria na sua boca, e quando você abrir a sua boca, o Espírito do Senhor vai lhe usar, e você vai proclamar o evangelho de Cristo com autoridade, com graça, com unção, com poder, e as vidas serão salvas, e o inimigo perderá o território dele no coração das pessoas a quem você proclamar. E isso vai começar na sua casa, vai começar na sua família, vai começar na sua residência, no seu lar, nas pessoas próximas a você. Em nome de Jesus, que Deus possa dar a você coragem, ousadia, poder, graça, para abrir células, para ganhar almas, para proclamar o evangelho, para ter pés velozes para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Porque assim você vai vencer guerras espirituais, e o inimigo vai perder o trono dele no coração de muita gente, porque você está sendo usado pelo Espírito de Deus para proclamar o evangelho. Diga aleluia. E ele continua no verso 16. Além disso, além de todas as armas anteriores, ele diz: usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então agora ele nos manda usar o escudo da fé. Amém? A fé é um escudo. Diga comigo, a fé é um escudo. O que o escudo faz? O escudo protege. No campo de batalha, você já viu filmes épicos? Quem já viu aqui esses filmes épicos? Quando os guerreiros inimigos lançam flechas, como é que os guerreiros se defendem? Usando o escudo. Usando o escudo. Ou quando vão na batalha com a espada, eles se defendem também como? Usando o escudo. Agora, não é muito comum naquele período, para alguns exércitos, logo nos períodos mais remotos da história, alguns usavam escudos com madeira, por exemplo. E o que os inimigos faziam? Pegava a flecha e colocava na ponta da flecha fogo. E quando lançava o escudo, que pegava o escudo na madeira, aquela madeira, que era aquele escudo de madeira, pegava fogo e queimava, e então ele perdia sua proteção. Por isso alguns faziam o quê? Molhavam o escudo bastante, para quando o inimigo lançasse uma seta inflamada significa que estava incandescente, pegando fogo, quando tocasse no escudo, aquele fogo apagava. Por isso que Paulo está dizendo assim: olha, use o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar, olha o que está dizendo, apagar todas as setas inflamadas do inimigo. O que é uma seta inflamada? O que é um dardo inflamado? É uma flecha pegando fogo. Ele está usando a figura de uma batalha mesmo ali medieval, de uma batalha daquele período bíblico, perdão, não medieval, daquele período bíblico. Ele está usando essa figura para nos ilustrar o que está acontecendo no mundo espiritual. Ele está dizendo, assim como os inimigos usam flechas, pegando fogo, flechas incandescentes, flechas inflamadas, para atingir, para destruir, para tocar fogo no acampamento, o inimigo das suas almas também usa essas flechas com fogo maligno, com fogo do inferno, com fogo diabólico, com fogo de destruição, com fogo de fofoca, com fogo de envenenamento espiritual, com fogo de desânimo, com fogo de frieza espiritual. São fogos infernais. Então o diabo usa essas flechas com esses fogos do inferno para atingir. E como é que você pode apagar essas flechas inflamadas do maligno? Com o escudo da fé. Diga aleluia. Com o escudo da fé. Quando você usa o escudo da fé, quando você usa a sua fé em Deus, fé em Cristo Jesus, a Bíblia diz que essa fé é um escudo que te protege. Protege de quê? Desses dardos inflamados, dessas flechas de fogo do inferno que o inimigo lança contra você e contra a sua família. Quando essas flechas tocam em você, ou no seu escudo, não em você, no seu escudo de fé, a Bíblia diz que elas vão apagar. Elas vão apagar.
elas perderão o seu poder, elas perderão a sua validade, elas perderão a sua força. Por quê? Porque você está usando a sua fé. Agora, não é fé na fé, é fé em Cristo Jesus. É fé em Cristo Jesus. Por isso Jesus disse: crede em Deus, crede também em mim. É fé em Jesus, é fé em Deus. A fé, ela é um escudo. A Bíblia diz que a fé nos faz vencer o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? A fé que vence o mundo. O que vence o mundo é a nossa fé. A fé é um escudo, queridos. E você precisa, nós precisamos edificar a nossa fé. Nós precisamos fazer com que a nossa fé se torne mais robusta, se torne mais forte. E a gente faz isso por meio da palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que você abre o seu coração para receber a palavra de Deus no seu coração, a sua fé aumenta, a sua fé cresce. Seja por meio da exposição da palavra, por meio da pregação do evangelho, seja por meio de você pegar a sua Bíblia para meditar. Todas as vezes que você se expõe à palavra com o coração aberto, você sai de um nível de fé para um nível maior. Então é por meio da palavra que a sua fé cresce. Diga aleluia, glória a Deus. E você vai fortalecer a sua fé por meio da palavra. E por meio da sua fé, você vai vencer as setas inflamadas do inimigo. Amém? A sua fé faz você crer que você vai lograr êxito nessa batalha. A sua fé faz com que você creia que por mais que a luta esteja terrível, Cristo está do seu lado e você é mais que vencedor. A sua fé lhe faz ter esperança de dias melhores. A sua fé lhe faz crer que o inimigo não tem todo o poder, que o poder pertence a Deus somente. A sua fé lhe faz crer que o Senhor está com você, e que Ele não te abandonou, e que Ele está do seu lado, e que você vai vencer todas as lutas que têm se levantado contra a sua vida, família, casamento, finanças, negócios, empresas. Deus vai lhe dar vitória, porque Ele está do seu lado. Toda tentação vai cair por terra, toda sugestão das trevas vai cair por terra. Se você mantiver a sua fé firme no Senhor, você já é mais que vencedor. Diga aleluia. Glória a Deus. Ele continua: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Verso 17 agora. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora ele manda nos usar o capacete da salvação. O que é isso? É essa convicção de salvação, é essa certeza de salvação. Todo crente tem que ter certeza que é salvo em Jesus Cristo. Quantos aqui tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Amém? Amém. Nós precisamos ter essa certeza, porque essa certeza de salvação, essa convicção de salvação, não se baseia em nós mesmos. Essa certeza de salvação se baseia naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Jesus morreu por nós, Jesus deu a sua vida por nós, o seu sangue é suficiente para nos lavar de todo pecado. Foi por meio do sangue de Jesus que o véu foi rasgado de alto a baixo. Foi por meio do sacrifício de Jesus que nós temos acesso ao trono da glória, que nós temos acesso ao Pai, que nós somos salvos. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, a Bíblia diz que nós somos salvos, e nós temos que ter essa convicção, pois essa convicção de salvação, ela protege a nossa cabeça, ela protege a nossa mente. Por isso que Paulo diz que a salvação deve ser usada como escudo de proteção da cabeça, como um capacete de salvação. Você sabe que um dos maiores campos de batalha é a mente. A nossa mente é um dos maiores campos de batalha. O diabo está o tempo todo soprando no seu ouvido, dizendo para você que você não vai conseguir, que você é perdedor, que você é derrotado, que a sua família não vai ser salva, que os seus filhos não vão ser salvos, que você não vai vencer essa luta. Ele está o tempo todo soprando essas coisas no seu ouvido. Há uma batalha dentro de você, uma batalha constante dentro de você. Muitas vezes está lembrando do seu passado, muitas vezes está lembrando de um pecado que você cometeu no passado para te acusar. Uma batalha acontecendo na sua mente. Por isso você tem que usar o capacete da salvação para blindar a sua mente, para proteger a sua mente. E quando o diabo quiser atacar a sua mente com pensamentos negativos, você tem que ordená-lo que saia no nome de Jesus. Quantas vezes eu mesmo já fiz isso? Quando vinha um pensamento diabólico, eu dizia: em nome de Jesus, Satanás, eu bloqueio esse pensamento e ordeno, sai da minha mente. Porque eu tinha certeza que aquele pensamento não era de mim mesmo.
nem era de Deus, mas era um pensamento que o inimigo estava tentando plantar em mim. E você tem que ter essa convicção, que às vezes o inimigo quer plantar alguns pensamentos de derrota em você, de fracasso, de tristeza, de depressão, de morte, de suicídio. Alguns pensamentos que você não consegue vencer, alguns pensamentos que você pode pecar. Não, queridos, você tem que repreender todo pensamento maligno que vem contra você. Porque se você pensar, se você deixar o inimigo controlar os teus pensamentos, consequentemente, ele vai controlar o teu comportamento e as tuas ações. Porque se ele controla a tua mente, ele controla os teus sentimentos, ele controla as tuas emoções e, consequentemente, ele controla o teu comportamento. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, às vezes você vai ter que fazer batalha espiritual. Às vezes você vai ter que repreender o inimigo, dizer: saia em nome de Jesus. Eu consagro a minha mente ao Senhor. Eu tenho a mente de Cristo. O que habita a minha mente é a palavra de Deus. E você vai ter que confessar isso. E quando o inimigo soprar coisas como: os seus filhos vão se perder, você está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Todos os meus filhos são discípulos do Senhor. E quando o inimigo soprar dizendo para você que você é um doente, um pobre coitado, nunca vai ser curado, você repreende isso. Satanás está repreendido em nome de Jesus. A Bíblia diz, e eu creio na palavra, que eu já sou curado, que Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. E quando o inimigo dizer para você, mostrar para você as questões financeiras, as dificuldades, e dizer que você é um pobre coitado, que não tem jeito para você, você vai dizer: está repreendido em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, e eu creio que o meu Deus, segundo as suas riquezas, já supriu cada uma das minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, meu Senhor. Eu sou suprido, eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou próspero, os meus filhos são discípulos do Senhor, o meu casamento é feliz, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então você declara a verdade da palavra de Deus sobre a sua vida. Amém? Porque muitas vezes o inimigo vai tentar atacar a tua mente. Por isso Paulo diz: use o capacete da salvação. Diga para o seu irmão: use o capacete da salvação. Use o capacete da salvação, que é essa convicção da salvação em Cristo Jesus. Isso protege você. Amém? Protege a tua mente. Ele continua: use a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Ele diz que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Que interessante isso, que coisa gloriosa. Porque a gente vai ver que a espada é uma arma de ofensa. Todas as outras armas são armas de defesa. O capacete é para defender. A couraça é para proteger, para defender. Os pés calçados também são armas de defesa. Mas ele fala agora sobre uma arma de ataque, uma arma de ofensa, que é a espada. Ele diz: use a espada do Espírito. Que é o que? A palavra de Deus. A palavra de Deus é espada. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é como espada de 2 gumes, capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discernir pensamentos e intenções do coração. A espada de Deus, a palavra de Deus é uma espada. Quando a Bíblia diz em Apocalipse que Jesus tinha uma espada de 2 gumes saindo da sua boca, algumas pessoas pensam que era como aqueles mágicos, né, que engolem uma espada. Quem já viu aqueles mágicos que engolem uma espada? Quem já viu daqueles filmes, aquelas coisas mágicas que colocam a espada na boca e engolem? Então, quando a Bíblia diz lá em Apocalipse que uma espada afiada de 2 gumes sai da boca de Jesus, algumas pessoas pensam que é uma espada literal. Não, irmãos, o que é essa espada que sai da boca de Jesus? É a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é uma espada que ofende, que fere as armas do inimigo, que vence o inimigo. Por isso Jesus venceu a tentação, que foi um confronto das trevas, por meio da palavra. Quando Jesus foi tentado no deserto, está registrado lá em Lucas capítulo 4, de 1 a 13, e em Mateus capítulo 4, de 1 a 11, a Bíblia diz que Jesus venceu citando a palavra. Jesus venceu pela palavra. O diabo vinha com a tentação, Jesus dizia: está escrito. O diabo vinha com outra tentação, Jesus dizia: está escrito. O diabo vinha com outra tentação, Jesus dizia: está escrito. É assim que a gente vence, pela palavra. Quando o inimigo vier com tentação contra você, seja ela qual for, em que nível for, diga para ele: está escrito. A palavra de Deus diz, e eu creio na palavra. Amém, queridos? Então use a espada do Espírito. Ele continua e ele diz, verso 18, isso é tremendo:
Qual é a arma agora? A arma da oração. Verso 18 ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, ou seja, em todo o tempo, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem no Espírito em todo o tempo. Orem sem cessar, como ele disse lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orem sem cessar, orem continuamente. Orem todo o tempo no Espírito. Ou seja, nós vamos precisar entender que a oração não é apenas uma arma de guerra. A oração é a própria guerra acontecendo e vencendo, e você vencendo. Por isso a Bíblia diz que você tem que orar em todo o tempo, queridos, em espírito. Uma atitude de oração, um coração de oração. Deus ama homens e mulheres de oração. E o diabo não tem medo da nossa inteligência, não tem medo da nossa reputação, não tem medo do quanto de dinheiro a gente tem na nossa conta bancária, do quanto de status social que nós temos na sociedade. O diabo não tem medo de nada disso. A única coisa que o diabo treme é um crente cheio do Espírito Santo, um crente que ora, que confia no Senhor, que busca a presença de Deus. O diabo teme um crente assim, porque ele sabe que ele está perdido. Por isso Paulo diz: ora em todo tempo. Ora em todo tempo. Todo tempo é tempo de oração. Claro que nós precisamos ter os nossos momentos devocionais, aquele momento que a gente separa exclusivamente para orar. Entrar no nosso quarto, como Jesus ensina em Mateus 6,6. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora ao seu Pai que vem em secreto, e o seu Pai que vem em secreto te recompensará. A Bíblia nos fala sobre esses momentos específicos de devocional, que pode ser nas madrugadas, que pode ser nas manhãs, que pode ser de noite. Temos momentos devocionais. Mas além desses momentos devocionais, a gente tem que ter o dia todo conectado com Deus, estar o dia inteiro em espírito de oração, espírito de intercessão, com o nosso espírito conectado com o Senhor, porque de vez em quando o Senhor alerta e a gente ora. O Senhor soa dentro de nós um alarme e a gente ora. A gente às vezes não sabe nem porquê. A gente está sentindo aquela necessidade de orar, a gente vai e ora. Enquanto está fazendo ali as coisas de casa, a gente ora. Enquanto a gente está dirigindo, a gente tem aquela impressão no nosso espírito, a gente ora. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E ele diz: ore no Espírito. O que é esse orar no Espírito? Primeiro, significa orar na dependência do Espírito Santo. Significa orar na dependência do Espírito. A sua oração tem que ser uma oração dependente do Espírito. Não é aquela oração decorada, memorizada, rezada. Jesus nos ensina que nós não devemos usar vãs repetições. Orar no Espírito é aquela oração que depende dele, é aquela oração que flui por meio do Espírito Santo. Mas orar no Espírito também significa orar em línguas. Orar em línguas. Por isso, o crente precisa orar em línguas o tempo todo. O tempo todo. E eu faço isso, queridos. O tempo todo eu estou orando no Espírito. Às vezes eu vou dirigir, eu vou orando em línguas. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa em casa, eu estou orando em línguas. Às vezes eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando em línguas enquanto estou lendo a Bíblia. Estou lendo um livro, estou orando em línguas enquanto estou lendo um livro. Estou fazendo qualquer outra coisa que me permite fazer isso, eu estou ali orando em línguas. O tempo todo, porque a Bíblia diz: ore no Espírito em todo o tempo. Ore no Espírito em todo o tempo. Nós vamos começar a ter revelações profundas da palavra quando nós oramos no Espírito. Nós vamos começar a vencer guerras espirituais que nós não conseguiríamos vencer de outra maneira quando nós orarmos no Espírito. A gente vai começar a ter estratégias espirituais para vencermos certas batalhas e certas áreas da nossa vida quando nós orarmos no Espírito. Mas muitas vezes a gente não quer fazer isso, a gente fica com preguiça de orar no Espírito, porque do ponto de vista emocional, nem sempre a gente sente algo orando no Espírito, orando em línguas. Nem sempre. Às vezes você sente um arrepio, às vezes você sente uma coisa gostosa dentro de você, mas às vezes não. Às vezes você está orando só por fé. E você abre a sua boca e começa a orar no Espírito. Você abre a sua boca e começa a orar em outras línguas, nessa linguagem espiritual de oração que Deus te dá. E você vai orando, o Espírito de Deus vai orando através de você, e você vai orando e construindo coisas extraordinárias e logrando vitória. Por isso ele diz: ore no Espírito em todas as ocasiões, em todo tempo. Todo tempo é tempo de orar. Amém? Às vezes eu acordo de madrugada e eu começo a orar no Espírito. Todas as vezes que eu acordo de madrugada eu começo a orar. Às vezes eu começo a orar e daqui a pouco, dentro de 5, 6 minutos, eu durmo de novo. Às vezes eu começo a orar e eu durmo de novo daqui a 2 horas.
Normal, e eu continuo ali orando, até que, às vezes não sei nem por que estou orando, mas estou orando no Espírito. E o Senhor vai conduzindo a oração. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Amém? Nós precisamos ter esse momento de oração no Espírito. Ele continua, ore no Espírito em todas as ocasiões. Verso 19 ele diz, verso 18 ele diz, orem, perseverem na oração por todos os santos, ou seja, por todos os servos de Deus. Intercessão, oração de intercessão. Ore por todo crente, ore por cada irmão, ore por aqueles que estão fracos, ore pelos seus pastores, ore pelos ministros, ore pelos pastores da cidade, ore pelos irmãos de outras igrejas, ore pelas outras igrejas, ore pelos outros irmãos de outros países, ore por todos os santos, por todos os irmãos. Aí ele continua e diz no verso 19, orem também por mim, irmãos. O apóstolo Paulo, o homem da palavra, o grande teólogo, o homem do Espírito Santo, o homem que teve tremendas revelações de Deus, o homem que foi ao paraíso, ao terceiro céu. Esse homem tem a humildade de pedir oração. Esse homem tem a humildade de dizer, orem por mim, por favor. Eu sou carente das suas orações. Eu sou necessitado das suas orações. Orem também por mim. Não se esqueçam de orar por mim. Não se esqueçam de clamar a Deus por mim, de suplicar a Deus por mim. Orem também por mim. Para quê? Para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, sem medo, torne conhecido o mistério do Evangelho. Então ele pede a Deus, ele pede aos irmãos que orem por ele, para que ele seja dado ousadia espiritual, coragem espiritual. E todos nós pregadores precisamos de coragem. Todos nós pregadores precisamos de ousadia, de intrepidez, porque existem assuntos que a gente precisa falar para a igreja, ou para um grupo de pessoas, ou para a sociedade, que são extremamente desafiadores e difíceis de serem falados, porque muitas pessoas recebem estes temas específicos como ofensas, e se levantam muitas vezes contra o pregador. Por isso o pregador precisa de ousadia, o pregador precisa de coragem, ele precisa de intrepidez. E Paulo diz, orem para que Deus me dê coragem, orem para que Deus me dê intrepidez, para que eu possa falar a palavra sem medo, sem temor, sem covardia. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Orem pelos pregadores, queridos. Todo pregador da palavra, todo ministro do Evangelho, todo líder de célula, todo aquele que se dispõe a liderar uma célula, a cuidar de pessoas, a pregar a palavra, todo pastor, todo ministro do Senhor, precisa de coragem, de ousadia, precisa de intrepidez, e precisa que Deus levante intercessores que orem por eles. Então seja um intercessor daqueles que estão pregando, seja um intercessor do seu líder de célula, seja um intercessor dos líderes de célula, seja um intercessor daqueles que estão à frente de um grupo de pessoas, cuidando, ensinando, instruindo, e diga, Senhor, lhes dê ousadia, lhes dê coragem, lhes dê destemor, para que quando os teus filhos e filhas abrirem a boca, e eu mesmo inclusive, nos seja dado no abrir de nossa boca a palavra para com sabedoria fazer conhecido o mistério do Evangelho. Nos dê coragem, nos dê ousadia, nos dê intrepidez. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Porque às vezes, queridos, falar certas verdades pode nos custar a nossa cabeça. Porque às vezes, como João Batista, falar algumas verdades pode custar a nossa cabeça. Porque às vezes falar algumas verdades pode custar a nossa vida. Porque às vezes falar algumas verdades pode custar a nossa liberdade, como aconteceu com muitos apóstolos do Senhor, com muitos discípulos do Senhor. Alguns perderam sua liberdade, alguns foram espoliados dos seus bens, outros perderam a sua vida, outros perderam a sua cabeça, literalmente, como João Batista. Por isso nós precisamos de coragem, ousadia. E quem dá essa coragem e ousadia é o Espírito de Deus. Por isso orem para que Deus dê coragem e ousadia aos pregadores da palavra, aos líderes de célula, aos pastores, aqueles que estão cuidando de pessoas, que estão evangelizando, que estão instruindo o rebanho do Senhor. Diga amém. E ele diz no verso 20, para a gente fechar aqui, pelo qual sou embaixador, em cadeias, em correntes, porque ele estava preso. Você sabe que Paulo foi preso, e segundo a história, Paulo foi cerrado ao meio. Colocaram o apóstolo Paulo dentro de uma tora oca, e pegaram uma serra e serraram aquela tora com Paulo dentro, serraram Paulo ao meio. Muitos discípulos do Evangelho, discípulos do Senhor, foram mortos, inclusive Paulo. Pedro, diz a história, foi crucificado de cabeça para baixo.
João foi exilado na ilha de Patmos até o dia da sua morte. Outros foram jogados para os leões comerem. Muitos servos de Deus pagaram com a sua própria vida. E Paulo diz: orem por mim, porque eu sou embaixador. Ainda que esteja preso em correntes, ainda que esteja preso em cadeias, eu sou embaixador. Cada ministro é um embaixador. Você também é um embaixador, embaixadora do reino de Deus. O que é um embaixador? É alguém que representa o reino de Deus. Por isso que o inimigo olha para você, ele vê em você um embaixador. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga: excelência, embaixador, embaixadora do reino de Deus. Você é embaixador, embaixadora do reino. Você representa o reino de Deus. Amém? Ele diz: orem para que, permanecendo nele, ou seja, em Cristo, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Então Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala aqui desse cenário de batalha espiritual. Ele nos fala sobre essas armas de guerra: verdade, justiça, fé, o evangelho, oração, intercessão, oração no Espírito, intercessão pelos pregadores. Tudo isso são armas espirituais que nós precisamos usar. A Bíblia já promete vitória para você, mas você e eu precisamos usar as armas que Deus nos deu. Se for possível, depois medite nesse texto várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Deixe essa palavra entrar no seu coração, porque nós vamos vencer as nossas guerras no nome de Jesus. Deus vai vencer as nossas guerras por nós em nome de Jesus, amém? Você vai vencer as suas guerras, diga amém. Diga: eu vou vencer as minhas guerras, eu vou vencer as minhas batalhas, no nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Então use as armas de guerra que Deus já te deu. Use a armadura espiritual que Deus já disponibilizou para você. Se vista dessa armadura e você vai ter vitória nas suas pelejas, nas suas guerras, no nome de Jesus de Nazaré. Amém? Fique de pé, vamos orar no nome de Jesus.